Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao programa de TV do SIMP, programa este sob a responsabilidade do Sindicato dos Municipários de Pelotas. Programa do SIMP nesta noite, último dia do mês de março, 31 de março de 2017. O programa de TV do SIMP é um programa voltado aos servidores públicos da Prefeitura de Pelotas e vai ao ar todas as sextas-feiras ao vivo pela TVC, através dos canais 2 da Blue e 14 da NET. Então, uma saudação especial a todos os colegas servidores públicos da Prefeitura de Pelotas e também a toda a comunidade pelotense que assiste diariamente a programação da TVC. O programa do SIMP, que além de ir ao vivo aqui todas as sextas-feiras, um programa que temos na grade há mais de 9 anos, também nós o disponibilizamos nas mais diversas mídias que a entidade possui. Mídias estas que servem para aproximar as notícias, as informações, tudo aquilo que o sindicato desenvolve em prol da luta, em defesa dos direitos dos trabalhadores municipais, o SIMP utiliza-se destas ferramentas. Na apresentação do programa, eu, Thiago Botelho, vice-presidente do SIMP, estarei junto com vocês até às 20 horas. Então, vamos às nossas mídias, começando primeiramente pelo site, pela página eletrônica, a página oficial do SIMP. Você acessa através do www.simpelotas.com.br. Então, através desse endereço, você acessa a nossa página, lá você encontra matérias, informações, você também acessa todo o nosso serviço de convênios, os serviços que são prestados aos nossos associados na própria sede, como atendimento médico, com a nossa clínica geral, com a nossa dentista e também atendimento com nossa assessoria jurídica. Então, ali informa os dias, horários de atendimento. Também você encontra ali na nossa página várias outras informações, como algumas legislações, enfim, aquilo que interessa mais especificamente o servidor no seu dia a dia. E como o SIMP é um sindicato bastante atuante, praticamente produz matérias e informações quase que diariamente, então se você quiser manter-se informado, não deixe de visitar diariamente a nossa página, está aí na tela, www.simpelotas.com.br. Na sequência, temos o nosso e-mail, o endereço eletrônico para envios de mensagens para o Sindicato dos Municipários de Pelotas. Então, o e-mail oficial do SIMP é o simp@simppelotas.com.br. Você, servidor público, pode enviar a sua mensagem, seja para denunciar condições de trabalho, de relações interpessoais, para fazer qualquer outro tipo também de denúncia. Nós sempre preservamos a fonte. Através do e-mail você pode enviar seus arquivos via documento, imagem, vídeo, enfim, fique à vontade. E também para fazer qualquer tipo de questionamento, alguma crítica, sugestão, enfim, fique à vontade para utilizar-se do envio de mensagens para o nosso e-mail, simp@simpelotas.com.br. Também temos o Twitter, para aqueles que utilizam desta ferramenta, que é de poucos caracteres, mensagens mais curtas, rápidas. O SIMP justamente utiliza para esse fim, de uma forma bem abreviada. Então, como que o SIMP utiliza o Twitter? Nós colocamos, sempre lá postamos no Twitter, o título da matéria e o link. Quando você clicar neste link, o remeterá diretamente para o nosso site. E aí, tal matéria encontra-se na íntegra. Então, por exemplo, digamos que o SIMP fez uma matéria explicando sobre o Previpel.
Simp comenta sobre o suposto déficit do Previpel, como o título da matéria. Lá no site tem o título e tem a matéria na íntegra, mas no Twitter a gente coloca o título e o link, e aí você clicando o link ou remeterá diretamente para o nosso site. Então, se você que é o usuário do Twitter e desejar seguir os nossos passos, ser um seguidor do Simp, twitter.com/Simpelotas. Também temos o nosso canal de vídeos no YouTube, né? Você que quiser assistir algum dos programas de TV, os quais vários destes programas encontram-se neste canal de vídeos ao longo destes mais de 9 anos que temos aqui a programação semanal na TVC. Você acessa pelo youtube.com/Simpelotas, ou seja, você acessa o site do YouTube, colocando /Simpelotas, você entrará no nosso canal de vídeos. Além de programas de TV, você também encontra outros vídeos explicativos, outros que demonstram alguma imagem de mobilização, de uma assembleia, de alguma atividade, inclusive de confraternização. Então você, além de programas de TV, encontrará também outros vídeos lá no canal de vídeos do Simp no YouTube, youtube.com/Simpelotas. Por fim, nós temos a nossa fanpage no Facebook, ou seja, lá no Facebook nós temos uma página onde diariamente a gente posta matérias e informações voltadas aos servidores públicos de Pelotas. Se você quiser visitar a nossa fanpage, coloque lá na sua pesquisa por Simp Pelotas, com certeza nos achará. E através desta página do Simp, é aberta a todos, então qualquer pessoa pode curtir, comentar nos posts. Você pode deixar ali seu questionamento, sua crítica, seu elogio, sua sugestão. Fique à vontade, é aberta a todos e todas para escrever qualquer tipo ali de mensagem de cunho em relação à entidade, a aquela matéria ou aquela informação postada. Também da mesma forma do e-mail, uma forma mais individualizada, mais sigilosa, é possível também através dessa fanpage você nos enviar uma mensagem via chat, bate-papo. Então fica uma coisa mais sigilosa e aí também pode se utilizar para fazer algum tipo de denúncia, enviar algum tipo de documento em anexo, um vídeo, foto, documentos, e também se você deixar algum questionamento, com certeza rapidinho estaremos lhe respondendo. Tudo isso através da nossa página lá no Facebook, por Simp Pelotas é a nossa fanpage. Já aqui ao vivo no nosso programa de TV, a sua participação para nós é muito importante. E ela, durante a sua participação, pode se dar durante toda a nossa programação aqui ao vivo. Então, nosso programa vai até às 20 horas. Então, se você enviar a sua mensagem até às 19h55, com certeza a gente ainda a lerá. A sua participação se dá através do envio de mensagem de texto, mensagem escrita, e pode ser tanto via WhatsApp ou também via o famoso torpedo ou SMS, tá? Então, mensagem escrita, seja via WhatsApp, seja via SMS. Ambas formas pelo mesmo número, 99122-8820. 99122-8820 é o número que nos acompanhará durante toda aqui a programação e com certeza, com grata satisfação, nós leremos a sua mensagem. Mesmo já tendo iniciado aqui o programa, peço desculpas para os telespectadores, estou um pouco afônico, estou bastante gripado, né? Mas nada que impeça e não impediu durante a semana aí de desenvolver as intensas e extensas atividades em prol da defesa aí dos municipários, né? O Simp tem feito um trabalho incessante contra a reforma da Previdência, contra a terceirização, indo nos locais de trabalho, explicando, palestrando, entregando material explicativo. Inclusive a gente reforça que, embora nós temos vários temas aqui no nosso programa, e entrará
a questão da aprovação da terceirização pela Câmara dos Deputados, né, caso isso venha a ser sancionado pelo presidente Temer, o que isso implica, não só para os servidores públicos, mas para o serviço público em si, para o cidadão, aquele que recebe os nossos serviços, mas até para aquele que pretende trabalhar para empresas terceirizadas, que prestam serviços a órgãos públicos. Então nós vamos estar explicando aqui também para os telespectadores em geral o quanto isso impacta negativamente para todos os brasileiros, fora a reforma da Previdência e tantas outras coisas. Então nós vamos estar aqui divulgando, através aqui do nosso programa, várias atividades que fizemos ao longo da semana passada, tanto que inclusive sexta-feira passada não foi possível de nós fazermos o programa ao vivo, vocês assistiram uma reprise, e justamente por essa acumulação de trabalhos e atividades também não foi possível aí, infelizmente, o qual pedimos desculpas sobre a realização do nosso programa de forma ao vivo. Então, pessoal, nós vamos começar aqui o nosso programa, primeiramente por uma demanda que nós, desde o início do ano, já vínhamos solicitando informações junto à Secretaria Municipal de Saúde e se reunindo com a representação dos agentes comunitários de saúde, devido a um repasse do governo estadual que anualmente é feito ao município, o qual é denominado Incentivo Estadual 14º Salário dos Agentes Comunitários de Saúde. Então o SIMP já vinha cobrando desde o início deste ano e a Secretaria de Saúde já havia nos respondido, final de janeiro, início de fevereiro, que a secretária em questão, Ana Costa, havia na oportunidade de se reunido com o secretário estadual de saúde, mais um dos diretores, pertencentes também à Secretaria Estadual de Saúde, e que haviam informado que estava previsto para o mês de fevereiro o repasse do governo do estado para o município de Pelotas no que concerne ao referido pagamento, o incentivo estadual. Aí agora, recentemente, nós do SIMP, acompanhando pela internet, a comissão também representativa dos agentes comunitários de saúde, bastante atentos, bastante atenta à comissão, ela verificou que nesta última terça-feira, pela manhã, já estava ali o registro online, já havia ocorrido o repasse do Estado ao município, num valor aí aproximadamente superior a R$300 mil, cerca de, não vou precisar agora de cabeça, mas é mais de R$300 mil, para ser este valor utilizado para pagamento desse incentivo a 325 agentes comunitários de saúde. Então, já pela manhã de terça-feira, a comissão nos comunicou, nos mandou o print screen, a imagem da tela que comprovava ali o repasse, já estava depositado para o município de Pelotas esse valor do governo estadual. Então, tão logo o SIMP foi informado pela comissão, no mesmo dia, na terça-feira, o SIMP encaminhou um ofício à secretária de saúde, Ana Costa, questionando quanto à destinação desses recursos, requerendo o pagamento com a maior brevidade possível, devido ao atraso neste repasse, e quais agentes de saúde, agentes comunitários de saúde que iriam receber tal pagamento e quais seriam os critérios utilizados para essa definição. Mesmo diante do envio desse ofício à Secretaria de Saúde, o SIMP, na tarde de um dia anterior, na segunda, divulgou no seu site que a Prefeitura de Pelotas, na segunda-feira à tarde, já havia divulgado no seu site uma reunião realizada entre a Prefeitura e a Secretaria de Saúde. E na matéria do site da Prefeitura informava que os recursos foram encaminhados imediatamente. Tão logo foi depositado isto, os recursos foram encaminhados diretamente à Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira, para que ela seja responsável
a fim de efetivar o pagamento com a maior brevidade possível. Só que na matéria da Prefeitura, em nenhum momento mencionava uma possibilidade de prazo máximo, data para este pagamento aos agentes comunitários de saúde e de que forma se daria. Se seria por depósito nas contas ou se porventura sairia junto com a folha de pagamento. Então, diante dessa informação colocada pela própria Prefeitura em seu site, o SIMP encaminhou ofício ao secretário José Cruz, questionando então quando os pagamentos se efetivariam, quais seriam os critérios, até que data seria feito e de que forma praticamente, se isso se daria através de depósito ou junto com a folha de pagamento. Aí o SIMP, anteontem, recebeu o ofício de resposta da secretária Ana Costa, dizendo isso, que já estava na matéria da Prefeitura, que havia sido encaminhado para a Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira fazer o pagamento, e a secretária nos enviou em anexo uma lista com o nome dos 325 agentes comunitários de saúde que terão direito a perceber este valor. Ali não aparece o valor que será destinado a cada um dos agentes, mas é com base no piso salarial nacional da categoria, que é de R$ 1.014, a não ser para aqueles agentes que encontram-se afastados há muito tempo por motivo de doença. Mas normal, para quem trabalhou aí todo ano, 2016, o normal será que cada um receba R$ 1.014. Então a gente aguarda ainda a resposta do secretário Cruz para saber com qual data pretende trabalhar, de que forma, se será pagamento na forma parcial, no caso proporcional ou integral para cada agente comunitário de saúde, quais motivos também seriam em caso de proporcionalidade. Mas, pelo menos, o governo do estado, embora de forma tardia, encaminhou definitivamente este repasse ao município de Pelotas. Vou entrar aqui agora num tema um pouco polêmico, que foi que, recentemente, a Câmara de Vereadores aprovou o projeto de lei de iniciativa da Prefeitura, isso tem que ficar bem claro, um projeto de lei de iniciativa da Prefeitura, sobre o que a Câmara aprova recentemente um projeto de lei que criou o completivo somente para os médicos. Então, vamos desde o início para que entenda, O colega do final 9958 participa ao vivo aqui conosco e nos prestigia com a sua audiência, dizendo boa noite, Thiago. Tens algo a comentar sobre o não pagamento de alguns professores e sobre este novo cadastro de contra-cheque? Obrigado. Logo já comento, ok, colega? Fique conosco aí, que logo já comento sobre o teu questionamento, ok? Só vou agora concluir aqui a explicação sobre essa aprovação dos médicos e já comento sobre isso. Obrigado já de antemão pela sua audiência. Então, pessoal, a Prefeitura elaborou um projeto de lei criando um completivo, um aumento de valor no salário bruto somente para os médicos. E o SIMP fez uma matéria essa semana se manifestando a respeito, colocando o seu posicionamento. Nós deixamos claro que o SIMP, o seu posicionamento não é de ser contrário, mas ter o entendimento de que todo e qualquer benefício, seja salarial, seja de complemento, deve contemplar a totalidade da categoria. Neste caso, o completivo dos médicos, no caso que foi dado aos médicos, deveria beneficiar a integralidade dos trabalhadores da saúde, já pegando primeiramente pela saúde, já que foi para os médicos. Haja vista que cada trabalhador da área da saúde tem a sua importância, porque todos trabalham juntos nos mesmos locais, uns necessitando dos outros, desde o atendente ali, o oficial administrativo, o agente administrativo, passando por enfermeiros, técnicos de enfermagens, serventes, assistentes sociais, auxiliares de enfermagem, nutricionistas, enfim, todo o pessoal que trabalha na área da saúde. E, inclusive, chegando até o médico. Então, todos trabalham juntos e precisam uns dos outros. Agentes comunitários de saúde, enfim, todos são profissionais. Só que vamos recordar, tem gente que acha que esse projeto é novo, que
que só esse segmento é que foi contemplado pela prefeitura, não. Nós vamos recordar aqui para aqueles colegas que só tiveram a atenção agora, mas já é uma coisa bem antiga. Vamos recordar, a origem desse projeto de lei, que resultou no pagamento do completivo dos médicos, ela se deu a partir daquele decreto do ex-prefeito Eduardo Leite, onde ele instituiu o ponto biométrico. E, naquela oportunidade, quando o prefeito instituiu o ponto biométrico, no decreto previu que todos os trabalhadores da Prefeitura de Pelotas deveriam cumprir a carga horária estabelecida em edital ou em contrato, independentemente se o servidor já há anos fazia uma determinada carga horária, não porque ele quis ou porque ele pediu, era a carga horária a qual era determinada por todas as gestões, inclusive a do próprio Eduardo Leite, já que essa mudança foi só no seu 3º ano de governo. E aí, quando o prefeito fez esse decreto, instituiu o ponto biométrico, o único segmento de trabalhadores em que foi mantida a carga horária, a qual já desenvolvia-se há anos, foi a do segmento dos médicos. Ou seja, o prefeito manteve a carga horária que eles desempenhavam na prática, de 20 horas, não necessitando este grupo cumprir a carga horária estabelecida em edital, que é de 33 horas semanais. Então, diferentemente de todos os demais municipários, o prefeito só manteve o direito para os médicos, para os demais trabalhadores da prefeitura não. E os médicos passaram a partir daquele momento, os demais servidores passaram a partir daquele momento, quando o prefeito decretou, instituiu o ponto biométrico, todos os demais servidores passaram a realizar cargas horárias bem maiores àquelas realizadas há muitos anos. Mesmo com a manutenção da carga horária e exigência de registro através do ponto biométrico, mesmo mantendo a carga horária de 20 horas, mas exigindo dos médicos o cumprimento do registro através de ponto biométrico, mesmo com tudo isso, mais de 21 destes médicos concursados se exoneraram da prefeitura. E a prefeitura, numa proposta de mantê-los, não perder mais médicos, ela teve a iniciativa na época de criar um completivo salarial, que não se trata de um aumento de salário, não é aumento no salário padrão que tu leva para a carreira, não é aumento de uma gratificação, não é isso. E nem incorpora para levar para o restante da vida funcional. Esse completivo apenas aumenta um pouco mais os vencimentos brutos e que, a qualquer tempo, por ser completivo, se tiver nova iniciativa do Executivo, a qualquer tempo, pode ser retirado. Diante dessa proposta apresentada pela Prefeitura, no ano passado, os médicos não a aceitaram, tendo em vista que eles queriam discutir um plano de carreira seguido de um aumento no salário padrão, o qual, em algumas tentativas, eles foram sempre rechaçados pelo Executivo. Restando, então, neste novo governo, que é o da Paula, e nesta nova legislatura da Câmara, diante das negativas da Prefeitura em fazer um plano de carreira, não pode legalmente aumentar o salário padrão só de um segmento, tem que aumentar de todos. Então, este ano, não havendo mais nenhuma expectativa nova, pelo menos a curto prazo, este ano, então, os médicos aceitaram essa proposta. Então, esse projeto foi enviado para a Câmara e foi aprovado pelos vereadores. Só que na edição de quinta-feira, dia 23 de março, do jornal Diário Popular, o Diário Popular fez uma matéria intitulada o seguinte: Prefeitura propõe mínimo de R$4.000 aos médicos. Só que por parte do Diário Popular, que entrevistou a mim por telefone sempre eles mudam as palavras da gente, foram publicadas algumas informações equivocadas por parte do Diário Popular no jornal. E o que mais interessa, é o que eu vou chamar a atenção, é o seguinte: em nenhum momento eu informei que os médicos foram beneficiados no ano passado por serem os únicos municipários que não tinham a obrigação de utilizar o ponto biométrico, tá? Mas sim, o que foi falado?
Eles foram os únicos segmentos contemplados de manter a carga horária a qual eles já desenvolviam há anos, que era de 20 horas semanais, não precisando cumprir o previsto em concurso, diferentemente de todos os demais servidores que precisaram passar a cumprir uma carga horária nova, prevista em contrato e em edital. Então, em nenhum momento eu falei na entrevista que os médicos não precisavam registrar no ponto biométrico. Não, eles passaram a partir daquele momento a registrar sim em ponto biométrico, mas foi o único segmento contemplado em manter a carga horária. Então, além de ser o único segmento que foi mantida a carga horária, ainda tiveram um aumento nos seus vencimentos brutos, um completivo. Então, se pegarmos um médico que se somar tudo que ele ganha e não chegar a R$4.000, a prefeitura completa. Aquele que chegar a ultrapassar não vai ganhar nada com esse projeto. Só que o seguinte, o que nós entendemos é que deveria ser estendido a todos. Só que eu lembro outra coisa. Não é uma novidade agora um único segmento receber um completivo. Os médicos só receberam agora, nem receberam ainda, foi recém-aprovado na Câmara, nem foi sancionado ainda pela prefeita, nem foi publicada a lei ainda. No ano passado já teve um outro segmento de servidores no governo do Eduardo Leite que teve também completivo salarial, de completivo de vencimento bruto, que foram os engenheiros e arquitetos da Prefeitura de Pelotas. Então, o SIMP nunca vai ser contra a qualquer tipo de aumento que venha para o servidor. O que nós somos contra é sobre a forma divisória, não isonômica, segmentada que a Prefeitura faz. É esta a questão. Desvalorizando e desdenhando todos os demais trabalhadores da Prefeitura. Porque vamos parar para pensar. Pô, eu trabalhei a minha vida inteira 30 horas semanais, 6 horas por dia. Chegou o prefeito Eduardo Leite, de uma hora para outra, tu vai passar a trabalhar 40, porque é que está no edital. Desestrutura toda a minha vida, eu tenho que aumentei a minha carga horária de trabalho, não ganho nada mais por isso. E aí tem um outro segmento que trabalha uma carga horária inferior ao seu concurso, e está certo, porque se manteve a carga horária que ele desenvolvia há anos, e ainda ganha um aumento no completivo. Ora, no mínimo que seria correto e isonômico, ser aplicado a mesma forma a todos os demais servidores, no mínimo da saúde, já que segmento da saúde. Mas como já tinha dado ano passado até para os engenheiros e arquitetos, então tinha que dar para todos. Essa é a questão. E aí vem a pergunta que eu já antecipo. Ah, Thiago, mas não tem como sempre ingressar judicialmente contra isso, papapá? Contra isso não tem como ingressar judicialmente, porque não foi um aumento de salário. Se fosse aumento de salário padrão ou daquela base de cálculo para aqueles que ganham abaixo do mínimo, e a prefeita desse só para um segmento, aí nós poderíamos ingressar por isonomia. Mas como isso não é aumento de salário, é um completivo específico para o segmento, é a mesma coisa que o prefeito dá um reajuste no percentual do risco de vida. Bom, guarda municipal ganha risco de vida, agente de trânsito ganha risco de vida, conselheiro tutelar, motorista do conselho ganha risco de vida. Bom, se o prefeito aumentar o percentual do risco de vida, só aquele grupo vai ter aumento lá no seu vencimento bruto. Mas não obrigatoriamente tem que ser estendido a todos os demais servidores, porque eles não ganham isso. Então isso não é aumento de salário. Se fosse, daria para a gente ingressar judicialmente. Mas como é um complemento, e a qualquer momento pode ser retirado, não incorpora, tu não leva ele contigo funcionalmente, então não se trata de salário especificamente. Então, infelizmente, não tem como a gente ingressar na justiça. Ingressar não vai levar. É uma coisa certa, por questões isonômicas, não vai levar. Bom, eu vou responder para o colega aqui, mas eu vou estar quase que adiantando um tema que eu vou tratar ele com mais calma. Só que a gente já entra aqui, então, nesse tema para concatenar aqui as ideias junto com o questionamento do nosso querido colega aqui do final 9958. Tens algo a comentar, Thiago, sobre o não pagamento de alguns professores e sobre este novo cadastro de contra-cheque? Bom, quanto a não pagamento de professores, eu não tenho nenhuma informação que não houve pagamento. E, inclusive, referente às paralisações, colega, a própria informação oficial da Prefeitura é que não descontou de ninguém que fez paralisação no dia 15 e os da educação que fizeram dia 16 e 17, ninguém foi descontado, segundo informações oficiais da Prefeitura, porque, como a folha fecha dia 20, não deu tempo de processar.
estas informações de quem não paralisou, de quem paralisou, locais mandaram a efetividade daqueles dias, locais não. Então a própria prefeita, hoje, na matéria de hoje no Jornal Diário Popular, diz isso, que a prefeitura vai descontar os dias paralisados na folha de abril. Então eu não tenho nenhuma informação sobre não pagamento de alguns professores, colegas. E nenhum professor reclamou para o SIMP, isso aí quando ocorre as pessoas nos ligam direto, tudo, né? Ou nas atividades que ocorreram hoje de mobilização, que não é paralisação, e também vou estar comentando isso no programa. Agora à tarde estive ali no calçadão e neste momento está ocorrendo uma marcha nas ruas de Pelotas, neste exato momento. Então, quando eu tive à tarde, com quem eu falei, ninguém reclamou de não pagamento. Tá? Então não posso te informar algo aqui que eu não tenho nenhuma informação de alguém que não tenha recebido, no caso tu comentas professores, mas não tenho nenhuma informação nesse sentido, muito menos de desconto, porque segundo a prefeitura nem deu tempo dela processar na folha algum desconto por paralisação. Já sobre este novo cadastro de conta-cheque, este cadastro ele está se dando, colega, porque a prefeitura está modificando o seu sistema tecnológico de informações. Antigamente o nome do sistema era o SIM, Sistema de Informações Municipais, bastante arcaico inclusive, e eles estão migrando para o sistema IGAN-TEC, é o nome do sistema, que vai dar mais transparência, maior celeridade, vai trazer mais informações para os servidores, e eu já explico por quê, e também vai otimizar o envio de informações entre secretarias, envio de despachos, de processos, de memorandos, tá? Então é o seguinte, por exemplo, quem é servidor estatutário, Previpel, e utiliza o FAM, que é o Fundo de Assistência Médica, com esse sistema, logo, tu vais poder, colocando ali o teu login, a tua senha, teu nome, tu vais poder ver quantas consultas tu teve no mês, com quem tu teve, se tu foi atendido no pronto atendimento, quanto foi gasto no pronto atendimento, se tu fez uma cirurgia ou algo do tipo, que em X quantidade de parcelas será descontado no conta-cheque, tu vai saber quanto tu deve para o FAM, quantas parcelas faltam, tu vais ter acesso a todo o teu controle, da tua família, na parte ali de saúde. Quanto ao cadastro do contra-cheque, que as pessoas têm que acessar o site da prefeitura, conforme entra no site da prefeitura, tem no canto direito, né, uma parte ali de contra-cheque online, novo acesso, e dali a pessoa vai ter que criar o seu primeiro cadastro, então vai ter que registrar informações como CPF, como nome de mãe, vai ter que seguir os passos para cadastrar. Quem tiver dificuldade vai ter que ir lá na Secretaria de Administração. Quem é sócio do SIMP pode ir lá no SIMP, que o SIMP, nossas secretárias ali auxiliam, ensinam ali bem na nossa recepção como fazer esse cadastramento, ok? Mas é um cadastramento normal para acessar o contra-cheque. Quem acessar o sistema antigo, entra no site da prefeitura, portal do servidor, encontra todos os contra-cheques, mas até o mês de fevereiro. Como o pagamento de hoje já é folha de março, a partir de hoje só começa a visualizar os contra-cheques daqui para frente nesse novo sistema. E aí é necessário que todos façam o seu cadastro. Isso para aqueles que querem visualizar online, querem imprimir de casa. Se a pessoa quiser ir lá na Secretaria de Administração toda semana imprimir o seu contra-cheque, ela pode, sem problema, todo mês pode, sem problema nenhum. Mas o cadastro ele é legal, não é nenhuma cobrança indevida, mas ele está se dando devido ao novo sistema implantado tecnologicamente pela prefeitura. Ok, colega? Espero ter te respondido. Colega aqui do final 6822, boa noite, Thiago. Temos acesso a essa lista de agentes? Obrigado. O SIMP tem essa lista lá, tá? Nós não temos, por questão ética, né? Nós não vamos estar divulgando nas nossas mídias eletrônicas, estampando lá o nome de 325 colegas, né? Nós pedimos para a gente ter um controle. Na verdade, se a colega quiser saber algo do tipo, se o seu nome, por exemplo, se encontra, sou um agente comunitário de saúde, quero saber se meu nome está na lista, pode mandar mensagem para esse número aí que está aí na tela, que segunda-feira, né, porque eu não tenho a lista comigo, mas ela encontra-se no SIMP, segunda-feira a gente faz isso, mas vou te auxiliar melhor. Nós temos uma comissão representativa de agentes comunitários de saúde. Se
segunda-feira o SIMP vai disponibilizar essa lista para essa comissão. Pelo que eu sei, existe um grupo de WhatsApp dos agentes comunitários de saúde. É específico só de agentes, é da parte envolvida. Aí estas colegas, tá, que compõem a comissão dos agentes comunitários de saúde, cito o nome de algumas agentes que compõem: a Luana, a Andréia, a Maria Ângela, a Sandra. Temos várias outras colegas que são agentes comunitários que fazem parte da comissão. Elas vão receber do SIMP segunda-feira essa lista e elas vão se encarregar de, na segunda-feira mesmo, divulgar esses nomes, mas entre os próprios agentes comunitários de saúde, que a gente não pode colocar nas redes sociais para quem nem interessa o nome de quem vai receber. Por exemplo, uma parcela que não interessa às outras pessoas. Tá, colega? Então nós vamos sim disponibilizar essa listagem completa segunda-feira para a comissão e a comissão vai divulgar lá no grupo dos agentes comunitários de saúde, o grupo ali que o pessoal, todo mundo tem acesso. Aí, claro, aí compete a cada agente comunitário de saúde individualmente. Por exemplo, eu sou agente, acessei ali o WhatsApp, quero compartilhar essa imagem lá no meu Facebook. Bom, pode, tudo bem, mas aí a responsabilidade é do colega lá que está colocando, mas não é a entidade que vai publicizar isso aí, tá? Mas pode ficar tranquila que segunda-feira as colegas da comissão estarão disponibilizando essa listagem completa dos agentes comunitários de saúde. Quanto ao colega que tinha informado da questão se alguns professores poderiam não ter recebido, eu quero entrar no tema do corte do ponto dos dias paralisados. É uma coisa assim, de chamar a atenção, né, do posicionamento e não posicionamento da Prefeitura de Pelotas. Dia 15 passado de março foi o Dia Nacional de Paralisação em todo o Brasil, contra a reforma da Previdência, contra a terceirização. Foi chamada uma paralisação para os municipários, porque já existiu no ano passado uma assembleia que deliberou que os municipários adeririam a todas as lutas que afrontassem os direitos dos trabalhadores, mas que aderissem a todas as atividades, desde que devidamente organizadas e convocadas pelas centrais sindicais e movimentos sociais. Então, dia 15 estava sendo convocado paralisação. Então, dia 15 foi uma paralisação geral para todos os municipários e também em todo o Brasil. Dias 16 e 17 também teve paralisação, mas especificamente dos trabalhadores em educação, que foi deliberado por eles mesmos em assembleia. E a CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, ela não estava chamando nem paralisação, ela estava chamando greve por tempo indeterminado a iniciar do dia 15, tá? A categoria aqui dos educadores em Pelotas é que votou por paralisação nos dias 16 e 17. Dia 15 já paralisariam por ser geral. Pois bem, a educação paralisou nos dias 16 e 17. O que acontece? Já no próprio dia 15, a Prefeitura, no seu site, havia divulgado a determinação de se cortar o ponto dos grevistas por todos os dias não trabalhados. O que causou estranheza ao SIMP foi o posicionamento do secretário de Educação, Arthur Correia, que quando ele teve reunião com as equipes diretivas na Secretaria de Educação, logo depois ele também, além da reunião, ele enviou um memorando circular para as escolas, de número 005/2017, onde ele determinou às direções que enviassem até o dia 30 deste mês, ou seja, até ontem, uma listagem dos servidores que paralisaram as suas atividades nos dias 16 e 17. Só que sobre a paralisação do dia 15, o secretário mencionou que os servidores ausentes de tal dia não seriam descontados, em face dele, secretário, reconhecer o direito dos trabalhadores em ter paralisado suas atividades dia 15, que era uma manifestação em âmbito nacional. Então a nossa estranheza tem no fundamento de que, ao passo que a Prefeitura reconhece que dia paralisado é dia para ser descontado e cortado, ou seja, então na figura da Prefeitura seria dias 15, 16 e 17, o secretário já tem entendimento diverso da prefeita, porque ele entendeu que dia 15 era uma paralisação nacional, uma manifestação em todo o país, então dia 15 ele não corta o ponto.
mas nos dias 16 e 17 ele cortaria. Lembrando que dias 16 e 17 também foi em nível nacional, que foi convocada pela CNTE, e era também contra a reforma da Previdência e a favor do piso do magistério que a Prefeitura de Pelotas descumpre, não paga, e os professores estão recebendo graças às ações ajuizadas pelo SIMP. Outra coisa também, outra estranheza é que o secretário de Educação reconheceu que dia 15 era um dia nacional de luta, mas como que o secretário de Educação não corta o ponto, não desconta o dia não trabalhado do dia 15 dos servidores da educação, por entender que foi um dia nacional de lutas, mas todas as outras secretarias municipais, em que seus servidores também paralisaram o dia 15, receberam a determinação da prefeitura cortar o ponto. Ou seja, como é que numa secretaria os servidores que paralisaram o dia 15 foi considerado um dia nacional de lutas, foi legítimo, beleza. E como é que os servidores das outras secretarias que também paralisaram o dia 15, aí o dia para esses não foi um dia de luta? Para esses o dia não foi contra a reforma da Previdência? Ainda em se tratando de educação, no caso específico dos professores, se houver o desconto dos dias paralisados 15, 16 e 17, o SIMP informa, não vai ter então a obrigatoriedade de recuperar as aulas de tais dias, fazendo assim com que o calendário letivo fique em aberto, a não ser que haja um acordo entre a prefeitura e a categoria de não desconto, ou se houver o desconto, caso ele ocorra, que a prefeitura devolva os valores correspondentes se houver recuperação desses dias, ou seja, cumprimento do calendário letivo. Porque esta orientação ela é fundamentada pelo Supremo Tribunal Federal, que em outubro do ano passado, onde nesta decisão prevê que, havendo paralisações ou greves no serviço público, os gestores podem cortar os salários dos servidores desde o primeiro dia de paralisação imediatamente. Mas, porém, havendo acordo para compensar esses dias ou horas paradas, deverá haver a reposição do pagamento. Então, o professor tem que cumprir os 200 dias letivos, os educandos têm que receber 200 dias letivos. Bom, se o professor A, B ou C for descontado, ele não deve nada. Ele não vai ter que cumprir o calendário letivo. Ele não, aquele que foi descontado não. Quanto à pressão sofrida pelas direções das escolas em terem de enviar à ISMED até ontem a listagem, ponto dos servidores referente aos dias 16 e 17, a orientação do SIMP é de que assim não o façam, porque compete exclusivamente à prefeitura cortar o ponto dos servidores. Então a prefeitura que cuide da efetividade de quem paralisa e de quem não paralisa. E o SIMP vai questionar a legalidade do corte do ponto desses trabalhadores, né, se assim houver, no caso. Aí, para fechar isso aqui, a prefeitura hoje, né, a prefeita se manifesta ali no Diário Popular, que é exemplo do governo passado, a qual ela fazia parte, dia não trabalhado é dia descontado, ela vai descontar os 3 dias. Mas segue o secretário de Educação não reconhecendo os dias 16 e 17, mas reconhece o dia 15. Então o secretário de Educação fala uma linguagem e a prefeita fala outra. Então tem 2 governos em Pelotas, né? Então é um absurdo isso aí. Bom, pessoal, nós temos alguns vídeos, são 19 horas e 39 minutos, são vídeos curtos, mas nós já vamos aproveitar, e o Wagner já vai preparando aí o primeiro vídeo. O SIMP, na semana passada e nessa semana, promoveu para homens, mulheres que assim desejassem, né, dias gratuitos de cuidados com a pele, automaquiagem, ensinando a automaquiagem, design de sobrancelhas, tudo com consultoras da Mary Kay. Então, várias consultoras da Mary Kay tiveram lá no SIMP e prestaram gratuitamente serviços de cuidados com a pele, né, ensinar a fazer automaquiagem, design de sobrancelhas. Então, foi um trabalho bem legal nestes 3 dias. Foi nos dias 23, 29 ontem de março e anteontem e 30 de março ontem. Obrigado, Wagner. O dia 23, vocês vão ver algumas imagens, né, das consultoras da Mary Kay
fazendo design de sobrancelhas, ensinando para nossas sócias como fazer. Dia 29, que já foi ontem, né, anteontem, também ensinaram design de sobrancelhas, automaquiagem para várias sócias, cuidado com a pele em geral, né, que aí não é só para mulher, também é para homens, né, e teve uma boa aceitação. Aí está o Ronaldinho Spillman experimentando ali, né, questão de cuidados com a pele, protetor solar, enfim. Então o Ronaldo Spillman estava lá, foi tomar um cafezinho, já aproveitou o ensejo, embalo, já pegou as dicas ali de cuidados com a pele, ainda mais ele que é agente fiscal, que trabalha na rua direto aí também no sol, vistoriando obras, enfim. Então, claro, vocês viram imagens de 23 e 29, nós não tivemos como fazer filmagem ontem à tarde, porque ontem à tarde nós tínhamos uma reunião no mesmo horário, né, da Frente em Defesa do Serviço Público das Conquistas Sociais Trabalhistas, uma frente aí que é composta por vários sindicatos, por vários movimentos sociais, e são os responsáveis de organizarem as lutas aqui em Pelotas, seja contra a reforma da Previdência, terceirização e tantas outras, que só está tendo essa luta aqui em Pelotas graças a essa frente, movida por vários sindicatos, movimentos sociais, partidos, enfim, todos engajados em prol do mesmo objetivo, né? Contra a terceirização, contra a reforma da Previdência, contra tudo aquilo que ataca os direitos dos trabalhadores brasileiros, tá? Lembrando que haverá nova edição também desses cuidados, de dia de tratamento com a pele, tudo gratuitamente para os nossos sócios e sócias, no mês que vem agora de abril, com data ainda a ser confirmada, e também será feito oportunamente um sorteio, né, de um batom e um lápis específico da marca Mary Kay para todos aqueles e aquelas que se utilizaram dos serviços de cuidados com a equipe de consultoras da Mary Kay, tudo gratuitamente. O próximo vídeo que veremos agora foi também responsável por essa frente que eu denominei, que diariamente tem bancas montadas ali no calçadão, junto ao chafariz, para colher assinaturas das pessoas contra a reforma da Previdência, assinaturas essas que nós vamos entregar para o Congresso Nacional, tá? Então esse abaixo assinado, vocês vão ver algumas imagens que foram colhidas nesta quarta-feira, finalzinho de tarde, quarta-feira, ali no calçadão. Olha, tem sido muito legal, diariamente um grande número de pessoas que transitam pelo calçadão estão assinando, são contra a reforma da Previdência, tá? São contra. O povo está se acordando, tem que ir para a luta na rua, tem que se juntar conosco para combater, para que chegue essa pressão até Brasília, junto ao governo Temer, para essa nefasta proposta, né, que obriga trabalhadores aí a poder se aposentar, contribuir por 49 anos, ter no mínimo 65 anos de idade, para se aposentar integral. E integral, lembro, não é nem o último salário da ativa, vai ser a média das contribuições. Uma reforma da Previdência em que está estabelecido que não poderá receber salário de aposentadoria junto com pensão por morte, será um ou outro. Aqueles que receberem somente pensão por morte, o valor será a metade, vai ser reduzido a 50%. Também consta na reforma da Previdência, né, que pessoas super carentes que hoje recebem benefícios de prestação continuada, BPC, benefício de prestação continuada, ou LOAS, né, pessoas em situação bem de miserabilidade. Hoje as pessoas têm que ter mais de 65 anos e comprovar esta questão de miserabilidade. O governo Temer propõe que seja só a partir dos 70 anos de idade, tá? A partir dos 70 anos de idade, e com desvinculação do salário mínimo, que a pessoa possa receber menos do que salário mínimo nacional. E tem tantas outras perversidades ali dentro desta proposta, né? Então, por isso que a gente vem desde o ano passado, esta frente montada por sindicatos, por movimentos sociais, é quem tem se reunido, é quem tem feito todas as lutas em Pelotas, chamando a comunidade, convocando os trabalhadores para tudo isso aí. Tanto é
que hoje, e eu vou esclarecer antes do Wagner colocar o vídeo, hoje é denominado o Dia Nacional de Lutas através de mobilização. Pessoal, mobilização não é paralisação, não é paralisar as atividades. Quando o SIMP colocou nas suas mídias, convidando os municipários para mobilização durante o dia de hoje, cujas atividades iniciaram à tarde, ali no chafariz do Calçadão, como abaixo-assinado, esclarecimentos à população, entrega de material explicativo. Estava bem legal ali porque também hoje durante a tarde teve intervenções artísticas, culturais. Nós tivemos a apresentação de bandas J. Will e Banda, Miro Machado e Banda Mato Cerrado, né? Excelentes bandas, e um momento ali que a gente pôde conversar, dialogar com a comunidade diretamente. Às 17 horas, houve concentração no Largo do Mercado, e dali ia partir uma grande marcha, já até partiu, obviamente, uma grande marcha pelas ruas de Pelotas, saindo do Largo, pegando a Lobo da Costa, contornando a Praça Coronel Pedro Osório, assumindo a Marechal Floriano, indo até a Deodoro, descendo a Deodoro, depois pegando a Lobo da Costa, culminando de novo ali no Largo Edmar Fetter, né, que deve estar ocorrendo agora ou o fim da marcha ou o encerramento já deve estar próximo de se dar lá no Largo Edmar Fetter. Todas as marchas, todas essas manifestações de rua sempre foram lotadas, milhares de pessoas aqui em Pelotas estão indo às ruas. A gente pede para você, telespectador, se some junto conosco na luta. A reforma da Previdência atinge a todos, trabalhadores e trabalhadoras brasileiras. E o Temer, muito espertamente, para diminuir a pressão, o que ele fez semana passada? O Temer anunciou que funcionários públicos municipais e estaduais não seriam atingidos pela reforma da Previdência, porque o Temer ia respeitar as autonomias dos estados e municípios. Somente iam ficar os trabalhadores da iniciativa privada e os servidores públicos federais na reforma do Temer. Só que chegou na segunda-feira agora, o Temer anuncia o seguinte, que muda o seu texto de novo original, dizendo que quando a reforma for aprovada, estados e municípios, após a aprovação, terão até 6 meses após a aprovação da reforma para fazerem as reformas nas suas previdências. Se não fizerem em até 6 meses, serão obrigados a acatar a reforma do Temer. Só que isso aí é engodo, né, pessoal? Estes até 6 meses que os municípios e estados que têm regimes próprios de previdência terão que fazer, óbvio que o Temer vai exigir que estas reformas que os estados e municípios façam nas suas previdências, seja de que forma, seja de que modelo, a mesmo que será estabelecida lá na lei da reforma da Previdência Geral. Então não vai fazer diferença nenhuma. Então, Wagner, solta o vídeo para nós aí da mobilização que iniciou hoje à tarde, ali no chafariz no Calçadão, tá? E quero lembrar, pessoal, que foram as centrais sindicais e movimentos sociais que chamaram como um dia de mobilização. Elas não chamaram paralisação, elas estão chamando como mobilização para quem pudesse ir nestas mobilizações, a gente começar ao longo do mês de abril a desenvolver várias atividades para chegar ao grande dia da greve geral, do dia 28 de abril. 28 de abril, gravem esta data. 28 de abril, o Brasil tem que parar. Todo trabalhador e trabalhadora brasileira tem que parar as suas atividades, seja da iniciativa privada, seja da iniciativa pública, todo mundo tem que ir para as ruas, paralisar as atividades. Dia 28 de abril vai ser greve geral. Ônibus, caminhão, tudo tem que parar para mostrar para o governo Temer, o brasileiro não quer esta reforma da Previdência. Que reforma é essa que atinge só trabalhador? Né? A gente não vê nenhuma mudança de deputados federais, senadores que lhes atinja, que reduza seus salários, que reduza seus vencimentos, que reduza suas benesses, que reduza o vale eterno, o apartamento funcional, segurança, motorista particular. Olha, é um descalabro. O Temer não foi eleito para fazer isso, ele não se candidatou com estas propostas, é um governo ilegítimo que está no poder, está fazendo tudo contra os trabalhadores, tudo. E quando a gente
está falando aqui, pessoal, por que mobilização? Nós tivemos um grande número de questionamentos nas mídias. Por que o Simp não está chamando paralisação? O Simp está freando a luta, chamando mobilização? Pessoal, a Assembleia definiu aderir a todos os movimentos contra, movimentos que fossem de lutarem contra aquilo que venha a atingir os trabalhadores, e esses movimentos são por quem? Denominados, estudados em nível nacional, através das centrais sindicais e movimentos sociais. Então a gente aderiria aos chamados destas entidades. Assim como dia 15 aderimos à paralisação e 16 e 17 à educação, hoje não é dia de paralisação. Então não foi o Simp que inventou. O Simp chamou mobilização e não para paralisar as atividades, não ir trabalhar hoje, porque não foi o que as centrais sindicais fez. É isso que o pessoal tem que entender. Nós, Simp, não mudamos absolutamente nada. Nós seguimos fielmente a deliberação da Assembleia. Chamou paralisação? Nós vamos chamar paralisação. Em nível nacional chamou greve? Nós vamos chamar greve. Em nível nacional chamou mobilização, que era o caso de hoje? Nós vamos chamar mobilização. Agora que não pode o pessoal querer fazer revolução lá nas mídias sociais, nos criticar nesse sentido, porque está criticando erradamente. E pior do que isso, nós observamos que algumas pessoas que nas mídias sociais estavam cobrando que hoje tinha que ser para paralisar contra esse governo ilegítimo do Temer. Por que o Simp não chamou paralisação? Porque eu estou a fim de luta. Nós identificamos pessoas que cobraram isso ali nas mídias e que dia 15, que era dia de paralisação geral, enquanto o Simp visitava aqueles locais que estavam abertos, que não paralisaram, algumas pessoas que estavam criticando ali nas mídias estavam trabalhando no dia 15. Então, com todo respeito, não vem cobrar de uma entidade que está fazendo a luta, que não está arredando o pé, que está cumprindo fielmente a deliberação da Assembleia, que está chamando exatamente como em nível nacional está sendo chamado. Nós não estamos inventando nada. E o objetivo não é nós nos questionarmos, nos criticarmos, é ir para as ruas, é aderir às chamadas, é nos somarmos, é conversar com o colega do lado do meu amigo. É o seguinte: se tu não for lutar agora, as reformas todas passarão. Para terminar o programa, que faltam 2 minutos, uma coisa bem clara: quarta-feira da semana passada, sorrateiramente, não estava nem na pauta. A Câmara dos Deputados faz o quê? A Câmara dos Deputados coloca em votação um projeto que estava engavetado desde 2002, que é das terceirizações. Aí as pessoas pensam: a terceirização já existe, não me atinge. Pessoal, o que existia em lei como terceirização era possível terceirizar serviços nas atividades meio das empresas, em algumas áreas, como de segurança, de limpeza, não nas áreas fins, diretamente na execução das atividades, nas direções, nas chefias, enfim. Com este projeto, o governo federal autoriza, digamos assim, que seja subterceirizado qualquer serviço, tanto na iniciativa privada como na pública. Subterceirizar. Então, eu sou a Prefeitura de Pelotas, eu contrato uma empresa terceirizada e esta empresa terceirizada contrata uma outra para essa outra prestar o serviço. Exemplo, eu, prefeita Paula Mascarenhas, vou contratar uma empresa que é responsável por recursos humanos. Aí, esta empresa que eu, Paula, contratei, ela contrata uma outra empresa que disponibiliza um quadro específico de professores formados em determinadas áreas. Aí eu subcontratada, empresa, vou oferecer estes professores e eles vão dar aula. Só que tu vais poder terceirizar em qualquer área, qualquer serviço, do serviço público ao serviço privado. E pior, além de fazer com que não se tenha mais concurso público, que não se tenha mais pessoas qualificadas, vão colocar pessoas que vão trabalhar por pouco tempo, que não têm contato com a comunidade, que não vão ter a qualificação exigida, necessária, ingressar por mérito de conhecimentos intelectuais, como é o concurso público, passar por período de avaliação, de estágio, enfim, serão
Coitados dos trabalhadores, aqueles que trabalharem nesse sistema de terceirização, que será permitido o contrato de apenas 6 meses, podendo prorrogar por mais 3, fechando no máximo 9 meses. E não tem direito, aquele que vai trabalhar como terceirizada, não tem direito a férias, a 13º, licença maternidade, não tem direito. E aí imagina, se o Temer sanciona isso que foi aprovado pela Câmara, vai ser fácil de terceirizar todo e qualquer serviço, não vai existir mais contratação para nenhuma área efetiva no setor público ou privado. Para que eu vou manter um servidor, um funcionário numa empresa por 2, 3, 4, 5 anos? Se eu posso subcontratar empresas por um serviço bem baixo, um salário bem baixo, obrigando aquele trabalhador a trabalhar uma carga horária maior, e ele não vai ter os direitos trabalhistas. Então esse é o perigo da terceirização que foi aprovada na Câmara e ainda falta a sanção do presidente. E por fim, tem mais. Vai vir a reforma trabalhista, que o governo vai querer mexer em férias, em 13º salário, em tantas outras vantagens e direitos de trabalhadores brasileiros. Pessoal, tá na hora de acordar. Se não for agora, o governo vai patrolar com tudo que nós conquistamos desde a CLT lá da década de 30 até hoje. Então, vamos acordar para a luta. Pessoal, chegamos aqui ao fim de mais um programa de TV do Simp, desta noite de 31 de março. Lembrando que o Simp amanhã de manhã, cedinho, nós vamos estar lá na colônia do Monte Bonito, na escola João da Silva Silveira, tá? Para fazer uma palestra para a comunidade local sobre reforma da Previdência e terceirização. Quaisquer locais, comunidades, associações de bairro e qualquer setor público aí, escolas, secretarias, que quiser agendar com a direção do Simp para que a gente vá no local e explique tudo tecnicamente sobre reforma da Previdência, terceirização, liga para o Simp e agenda. Então, pessoal do Monte Bonito, amanhã de manhã, 8h30 da manhã, o Simp estará aí. Tá, pessoal? Agradeço a gentileza de todos pela audiência, um bom final de semana a todos e tchau, tchau.